Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, iremos hoje então fazer a primeira antevisão, portanto vamos antever e ver o que irá acontecer numa prova por etapas. Ainda não será uma prova por etapas do World Tour, porque a volta aos Emirados Árabes Unidos será disputada apenas no dia 20 e claro, também irei fazer a antevisão a essa prova. Mas enquanto estava aqui a preparar a volta aos Emirados Árabes Unidos, cheguei à conclusão que seria também interessante colocar no canal uma antevisão à volta ao Algarve, porque além de ser uma prova de importância elevada, no segundo escalão de provas, é também uma prova que irá ser realizada no nosso país, na região algarvia. E cheguei à conclusão de que, bem, acho que é interessante colocar esta prova aqui no meu canal. Temos de ter em consideração que a volta ao Algarve não é uma prova do World Tour, como vos digo, é uma prova de segundo escalão, é da UCI Pro Series. Já foram realizadas uma série de provas nesse contexto, como a volta à Comunidade Valenciana, em que Alexander Vlasov, corredor da Bora Hansgrohe, venceu a classificação geral final ao bater Remco Evenepoel numa etapa bastante interessante em que envolveu partes de serrato, de pedra, de gravilha, no qual Remco Evenepoel partiu o motor. E acho que também será interessante esta volta ao Algarve para ver se Remco Evenepoel ainda conseguiu manter aquela forma física que tinha até aquela etapa em que ele perdeu a classificação geral e por consequência a camisola amarela. Portanto, já estou a dar aqui o nome de um potencial favorito à volta ao Algarve, que é Remco Evenepoel. Mas antes de irmos ver os corredores e as etapas, vamos falar um pouco dos dias de prova. A volta ao Algarve é uma prova constituída por 5 dias de prova, do dia 16 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro. Portanto, da próxima quarta-feira, estando eu a gravar isto na terça, é amanhã, até domingo. É uma prova que irá contar com cerca de 795,8 km de extensão, ou seja, nestes 5 dias os corredores irão quase percorrer 800 km. É algo bastante mediano, está dentro da média o conjunto de quilómetros, porque estamos a falar de uma prova que, além de ter etapas de média e alta montanha e etapas de sprint, também irá ter um contrarrelógio, o que significa que a combinação da quilometragem não é assim fora de série, porque vamos falar de uma prova e de uma etapa, como é o contrarrelógio, em que terá cerca de 30 a 35 km, que se tivesse aqui uma etapa de média montanha, uma etapa ao sprint, seriam mais 100 ou 120 km. Portanto, é uma prova que está bem organizada, no sentido em que dá oportunidade a todo tipo de corredores. Haverão duas etapas que serão disputadas ao sprint, duas etapas que serão para corredores da média e alta montanha, portanto aí vai-se jogar a classificação geral final da volta ao Algarve, e o próprio contrarrelógio também irá ter um peso bastante importante quanto ao vencedor final, porque, como falei há pouco, Remco Evenepoel, a sua arma, além de ser um bom escalador, não digo dos melhores, mas é um bom escalador, ele também tem a arma de se conseguir fazer as diferenças e conseguir-se demonstrar nas etapas do contrarrelógio ou nas provas do contrarrelógio, no qual mesmo não ganhando o contrarrelógio, porque existe também aqui alguns corredores que são bons contrarrelogistas, pode fazer aí algumas diferenças face a outros corredores da classificação geral final. Deixando um pouco esta parte do percurso e dos dias de prova, vamos então falar aqui sobre as equipas que irão tomar início à 48ª Volta ao Algarve. As equipas são, irei utilizar aqui um suporte informático, o meu computador, para vos orientar um pouco. Serão 10 equipas do World Tour, 10 equipas continentais e 5 equipas pró-continentais, ou seja, estamos a falar de 25 equipas, um número bastante agradável de se ver no pelotão, em que se cada equipa trouxer para a prova 7 corredores, será um pelotão à partida de 175 corredores. Equipas importantes aqui. Primeiro de tudo, a Astana. A Astana é a equipa de Miguel Angel Lopes, a equipa de Alexei Lutsenko, que venceu ontem a clássica de Rayen, uma tipo Strade Bianca em terras espanholas, mas no qual nenhum nem outro participarão nesta prova.
contaremos sim com a presença de um corredor bastante interessante como é o Gianni Moscon, que é um corredor que o ano passado teve uma infelicidade fazendo com que não tivesse a possibilidade de vencer a Paris-Roubaix, mas teve muito tempo na frente. Depois temos a Bora. A Bora traz um corredor que está em forma, que é Sérgio Higuita. Ele tornou-se há dias o campeão nacional da Colômbia de estrada e vai envergar a camisola de campeão nacional da Colômbia. E vem aqui com aspirações e creio que seja um corredor para disputar um top 3 final. A Cofidis. A Cofidis traz, por exemplo, o Ionis Aguirre, que é um corredor que é um bom escalador e que também é um bom contrarrelogista, safa-se bem no contrarrelógio. Também creio que as aspirações sejam colocar o Ionis Aguirre num hipotético top 5, top 10 da prova. A FDG traz uma equipa bastante equilibrada, no sentido em que traz um homem para os finais ao sprint, como é Jake Stewart, que não tendo a pujança e a experiência de um Arnaud Démare, é um corredor jovem e que está a dar os seus primeiros passos e que pode mostrar qualidades nas chegadas ao sprint aqui no Algarve. Temos para o contrarrelógio especificamente Stefan Kung, bicampeão europeu, um todo terreno, no sentido em que ele é bom em algumas clássicas, já venceu uma prova em que envolvia montanha, como foi o ano passado a volta à Andaluzia, creio eu. Então, se não foi à volta à Andaluzia, foi à volta à Comunidade Valenciana. Foi à volta à Comunidade Valenciana, em que Henrique Mas tem um furo no contrarrelógio, era líder e perdeu essa liderança para este corredor da equipa da FDG, o suíço Stefan Kung. E David Gaudu, que é um corredor que é um excelente trepador, é verdade, mas depois tem ali uma falácia que é o contrarrelógio, fazendo com que, em vez de ser um sempre candidato a vencer uma prova, é sempre um homem que vai estabelecer-se ali pelo top 3, o top 5 destas provas de uma semana. Sendo a prova de uma semana, essas diferenças face a 3 semanas vão-se verificar, porque se fosse numa prova de 3 semanas, Gaudu teria mais dificuldade, porque haveria mais contrarrelógio, depois o nível de competitividade seria maior e eu creio que David Gaudu pode ter possibilidades de fechar aqui um top 3, um top 5. A equipa da Ineos traz aqui um leque de corredores espetaculares. Ex-vencedores, como já foi Geraint Thomas, além de ser ex-vencedor da Volta ao Algarve, já venceu também a Volta à França em 2018. Mikkel Kwiatkowski já venceu também a prova Algarvia. Traz o vice-campeão do ano passado, o Ethan Hayter, que é um corredor muito interessante, é um corredor que tem uma boa ponta final, sobe bem a média montanha, tem um bom contrarrelógio, portanto estamos a falar de um corredor que tem todas as características para poder mais cedo ou mais tarde vencer uma prova como Volta ao Algarve. A Intermarché Wanty também vem aqui, não com o objetivo da classificação geral, mas sim para os finais ao sprint, com Alexander Kristoff, que vem de uma vitória na Clássica de Almeria, que foi realizada no último domingo. A Jumbo-Visma, que não traz nem Primož Roglic, nem Wout van Aert, nem o Jonas Vingegaard, mas traz um corredor que já demonstrou alguma regularidade em 3 semanas. É um corredor que tem um bom contrarrelógio, portanto é preciso ter cuidado com este indivíduo para esta prova, que é Tobias Foss. É possível que ele possa fechar num hipotético top 5. Também acredito que seja. Portanto, já estou aqui a falar 5 ou 6 nomes que são hipotéticos top 5. Depois temos a Quick Step. A Quick Step traz aqui uma equipa bastante equilibrada, assim como a equipa da FDG, porque traz Remco Evenepoel, claro, ele acho que é a grande figura, é o alvo a bater, e depois traz um comboio para Fabio Jakobsen, que é o sprinter da equipa. Fabio Jakobsen já venceu algumas etapas este ano, essencialmente na Volta à Comunidade Valenciana venceu 2 chegadas ao sprint, portanto já traz alguma embalagem. Depois vem a Trek. A Trek ainda não vi muito bem qual é a equipa, mas creio que traz ali um homem que pode ser uma surpresa num top 10, que é Juan Pedro Lopes. Traz também Filippo Barroncini, que é um corredor que o ano passado foi campeão de sub-23 nos mundiais disputados na Flandres. E depois temos a equipa da UAE Team Emirates, que não com a mesma qualidade de uma Quick Step,
mas traz um sprinter, que é Pascal Ackermann, que ainda não conseguiu bater na tecla e vencer nenhuma prova, está-se ainda a adaptar da sua transferência da Bora para a equipa da UAE, e depois traz um homem que está a andar muito bem na média montanha e pode ser também um top 10 ou um top 5 como é Brandon McNulty. Das equipas pró-continentais, há que ter em consideração a equipa da Alpecin Fenix, que traz Tim Merlier. Tim Merlier é um corredor que este ano ainda não correu, creio de que, mas o ano passado demonstrou uma grande qualidade ao sprint. O ano passado facilmente o colocaria ali nos 4, 5 melhores sprinters do mundo, atrás se calhar de um Caleb Ewan. Também o ano passado Mark Cavendish fez um ano bastante interessante, mas Tim Merlier estreou-se no Giro, venceu uma etapa. Estreou-se na Volta à França, venceu uma etapa, portanto é um corredor que, vencendo nas grandes voltas, demonstra uma grande qualidade. Depois vem a Carra Rural e os Catel, que são equipas que receberam um convite também devido à sua proximidade geográfica com Portugal, e acho muito bem. A Human Powered Health, que é uma equipa que o ano passado era a Rally Cycling, e foi a equipa que o ano passado na Volta a Portugal venceu algumas etapas, portanto recebeu aqui também um convite para demonstrar a sua qualidade, não para vencer etapas, mas sim, por exemplo, para integrar fugas, como as equipas portuguesas também irão fazer. Não tendo qualidade suficiente num grupo entre os homens mais fortes, irão para a fuga, porque a fuga pode ou não pode dar sucesso. E bem, a Arkea. A Arkea traz aqui um corredor que disputar o top 10 já acho um bocado difícil. Se fosse há uns anos dizia que sim, que é o Warren Barguil. Pode ser uma boa figura, por exemplo, para vencer uma etapa vinda da fuga, como será as etapas míticas da Volta ao Algarve, que daqui a pouco iremos caracterizar. Equipas continentais. Essencialmente equipas continentais portuguesas, porque são todas, essas 10 equipas. W52 é a melhor equipa portuguesa. Acho que isso não há grande dúvida. Talvez entre ela e agora também a Glass Drive, que era a antiga EFAPEL. A W52, infelizmente, não vai contar com a presença de João Rodrigues, que foi o vencedor da Volta ao Algarve de 2021. Vi essa notícia ontem e fiquei um pouco surpreso. A não escolha de João Rodrigues, não sei se foi devido a uma lesão ou problemas com a Covid, ainda não sei muito bem ao exato a razão pela qual vão deixar o vencedor de 2021, mas irão levar Amar Antunes, que é um corredor algarvio, portanto, um corredor que já demonstrou grande qualidade nesta prova face aos melhores corredores. Lembro-me, creio, de uma edição que ganha Roglic ou ganha Pogacar, em que Amar Antunes faz uma subida espetacular. Agora também não sei ao concreto se foi no Alto da Foia, se foi no Alto do Malhão, mas demonstrou a sua qualidade, porque é lá também essencialmente o espaço onde ele treina. Portanto, vamos ver como vai correr a prova ao Algarvio. Nunca descurando a importância de um José Neves, campeão nacional de fundo, português, um corredor que está a apresentar grande qualidade depois da sua transferência da Burgos BH para o Futebol Clube do Porto, ou para o W52. E também Johnny Brandão, sempre um eterno candidato a vencer a Volta a Portugal e que nunca o fez. Depois temos a ABTF Feirense, com André Cardoso. Depois a Tun Geral Tavira, a Aviludo Lutano, a EFAPEL, a Glass Drive. A Glass Drive pode colocar assim de forma surpreendente um homem no top 10, por exemplo, um Frederico Figueiredo, o que eu acho bastante difícil, convenhamos. É um excelente trepador, verdade, mas no contrarrelógio é a sua fraqueza, é fraco. Essa outra palavra é fraco porque as suas características físicas não permitem render no contrarrelógio aquilo que outros rendem. É um corredor fininho, um corredor magrinho, de baixa estatura, e para colocar velocidades superiores a 50 km num contrarrelógio plano é muito difícil. Por isso, ele tem de demonstrar qualidade nas etapas de média montanha, ou integrar a fuga, ou proteger o outro corredor que eu acho que terá mais possibilidades de fechar top 10 na Volta ao Algarve pela equipa da Glass Drive, que é Maurício Moreira. O afortunado, o corredor que não teve nenhuma fortuna na Volta ao Algarve, na Volta a Portugal do ano passado, tendo a queda em Viseu, que fez com que ele iria ser o vencedor da Volta a Portugal, se não fosse essa situação, porque Amar Antunes, em termos comparativos no contrarrelógio, é um corredor muito mais fraco do que o Maurício. O Maurício demonstrou grande qualidade nas subidas da Volta a Portugal, vencendo uma das etapas.
Portanto, creio que será surpreendente, mas não deixa de ser também uma recompensa, um top 10 hipotético nesta volta ao Algarve. E com o abandono de alguns corredores, que estamos aqui a caracterizar, creio que pode ser uma feliz entrada no top 10. Depois temos a Kelly C. Moldes, LA Alumínio Jantar, a Rádio Popular e a Tarfer Mortágua. Portanto, estamos a falar de equipas continentais portuguesas que não terão grandes possibilidades de vencer a prova, assim digamos, ou melhor dizendo, vencer etapas integrados no grupo principal, essencialmente a partir da fuga. Vamos então agora falar um pouco do percurso da Volta ao Algarve. A primeira etapa vai ligar Portimão a Lagos. Será então uma corrida de 199,1 km. Olhando assim para a prova, digo que os principais focos de importância serão uma quarta categoria ao quilómetro 39, com a Aldeia dos Matos. Depois existem várias metas volantes em Messines, Algesur e Vila do Bispo. Existe ali a meio da prova, ao quilómetro 97,8, uma terceira categoria, mas creio que será um final de prova ao sprint, será talhado para os sprinters, no qual existe aqui um falso plano no último, no quilómetro 2,5 a 2 km do fim, mas não será nada que irá tirar os sprinters que venham no pelotão da vitória. Portanto, entre Fábio Jacobsen, um time Merlier, acho que a vitória será para um dos dois, ou um Alexander Kristoff, por exemplo, ou até um Yuri Leitão, um corredor português, que acho que até um top 10 para ele já seria algo bastante interessante. Ele foi o ano passado capaz de o fazer em sprints, no qual Sam Bennett, corredor agora da Bora, o ano passado da Quick Step, foi o rei. Portanto, a etapa 1, e também posso já falar da etapa 3. A etapa 3 tem aqui várias metas volantes, depois tem aqui duas quartas categorias em Pisa, Barro e Bengado, mas depois temos uma descida desde Bengado ao quilómetro 186,1 até à meta, que é a prova é 209,1 km, uma prova bastante extensa para uma prova por etapas que não é de grande volta. Portanto, são ali cerca de 23 km em descida, mas que depois temos ali, nos últimos 300, 400 metros, um falso plano, mas também acho que não será suficiente para retirar os sprinters. Portanto, sprinters como, por exemplo, um Jacobsen, Merlier, um Mats Pedersen, que vem de uma vitória na Tuel Bessés, um outro corredor da Cofidis, o Brian Cocar, que também vem dessa prova em que venceu 2 etapas e está com uma forma física espetacular, podem ser grandes candidatos à vitória. Concretamente nas provas de montanha, naquelas etapas em que eu acho que a geral vai ser disputada. Segunda etapa. A segunda etapa para mim será a etapa mais importante, digamos, na montanha, até porque acho que o contrarrelógio irá fazer mais diferenças do que estas etapas de montanha. Vai ligar Albufeira ao Alto da Foia, uma extensão de 182,4 km. A prova ali até aos últimos 50 km vai ser um sobe e desce constante, mas nada do outro mundo. Uma terceira categoria em Pomba, ao quilómetro 109,7. Depois temos uma primeira subida da Picota. A subida da Picota de segunda categoria, portanto já demonstra uma maior dificuldade para os corredores. E depois uma descida num vale. E depois temos ali 7,5 km a uma média de 6,5% do Alto da Foia. A primeira parte da subida do Alto da Foia é a parte mais difícil. São assim 9,3% de inclinação durante os primeiros 1 km, 1,5 km. Vai suavizando para 7,3%. Depois, ali uma parte em que desce para 5,4%. Depois está constante entre os 6 e 6,5% até ao fim da etapa no Alto da Foia. O Alto da Foia está colocado a 890 metros, mas tem ali uma dificuldade nos últimos 7,5 km bastante interessante. Serão aí as principais figuras a disputar a classificação geral. O Renko Evenepoel, o David Gaudu, outro tipo de corredores tentarão fazer as principais diferenças. Há que ter em consideração a etapa 4. A etapa 4 é o contrarrelógio, de Vila Real Santo António a Tavira, 32,2 km. É um contrarrelógio
Podemos designá-lo como plano. Tem ali uma subidinha, mas creio que não vai fazer grandes diferenças entre aqueles corredores que são contrarrelogistas puros e aqueles que não o sendo, com alguma dificuldade pelo meio, encurtam distâncias para os principais e puros contrarrelogistas. Acho que será um contrarrelógio em que verificaremos dois grandes candidatos, Remco Evenepoel e Stefan Kung. Porquê? Stefan Kung é um contrarrelogista puro, acho que ele vai ser, ou pode ser até o vencedor, mas Remco Evenepoel é um contrarrelogista, também tem grande qualidade em aplicação de potência durante estes 32,2 km, fazendo com que as diferenças entre ele e Stefan Kung não sejam muito grandes. Em situações normais, podemos estar perante uma falência de um corredor em que está em má forma física, seja Stefan Kung, seja Remco Evenepoel. Podemos ter algumas surpresas, é possível. Um Ethan Hayter. O Ethan Hayter pode aqui também colocar-se na disputa pela etapa. Ver a forma física de um Geraint Thomas, que também é um corredor que tem um bom contrarrelógio, mas com os seus 35, 36 anos devemos ter em consideração a forma física e sendo a sua primeira prova do ano, guardo algumas reservas. Mas é um contrarrelógio que na parte final tem assim um falsinho plano, mas nada do outro mundo. Última etapa da Volta ao Algarve é a ligação de Lagoa a Lolé. 173 km, uma etapa que vai culminar no Alto do Malhão, numa subida que chega aos 510 metros, portanto nada do outro mundo em comparação com os 890 do Alto da Foia. A verdade é que o Alto Malhão são 2,6 km de extensão a uma média. Os dois primeiros quilómetros é uma média quase de 10 e depois o último quilómetro suaviza para 4%. Mas a pendente média é 9,3% durante 2,6 km. Uma subida bastante explosiva. Vamos ver aqui corredores explosivos. Vamos ver, por exemplo, creio que um Ethan Hayter, um Kwiatkowski que vai trabalhar se calhar para o Ethan Hayter, não sei, um Thomas Pidcock, que também é da Ineos Grenadiers e que eu acho que pode ter qualidade e capacidade para estes finais um pouco mais explosivos. Ver um Higuita, um Sergio Higuita, que também tem uma boa explosividade. Vamos ver principalmente estes corredores. A etapa em si tem várias dificuldades, é verdade. Tem uma terceira categoria em picota, outra vez repetir esta subida, terceira categoria em vermelhos, terceira categoria em alto. Há uma primeira passagem no Alto Malhão, ou seja, o acumular deste despender de energias vai fazer com que seja fundamental para a última subida, porque uma primeira passagem no Malhão já vai deixar as pernas de alguns completamente partidas e depois a última subida vai fazer toda a diferença. Acho que haverá menos diferenças entre os homens da geral neste dia do que no alto, no alto da Foia, mas entre estas três etapas para a classificação geral, etapa 2, Alto da Foia, etapa 4, o contrarrelógio e a etapa 5 no Alto Malhão, acho que o contrarrelógio terá aqui a maior diferença de tempo entre os homens da geral. Resumindo e concluindo, dando aqui de forma concreta aqueles que eu acho que serão os candidatos à classificação geral. Remco Evenepoel, corredor da Quick Step, dentro da Ineos, da estrutura da Ineos, Geraint Thomas, Kwiatkowski, Ethan Hayter e um outsider, Thomas Pidcock. Vamos ver o que ele irá fazer nesta prova, sendo um corredor espetacular e um corredor muito imprevisível. A Jumbo-Visma, o Tobias Fosso, contrarrelogista, portanto mais um que no contrarrelógio vai fazer pequenas diferenças face a outros que não são assim tão contrarrelogistas. Brandon McNulty também tem um bom contrarrelógio. Quem irá sair desfavorável no contrarrelógio? David Gaudu, Sergio Higuita, um Aaron Barguil, depende da sua forma física. Ver o que irá acontecer com o Amar Antunes, com o Maurício Moreira, com o Juan Pedro Lopes, corredor da Trek. Portanto, estes corredores serão corredores que, não sendo os principais favoritos, podem ser denominados como outsiders. Portanto, quanto à 48ª volta ao Algarve, estamos conversados. Será uma prova bastante interessante, uma prova que
aliada a um bom clima, porque o Algarve é sempre uma região de belo clima, vai trazer os melhores corredores do mundo a esta prova. Espero espetáculo. Caso queiram ver a prova, creio que vai passar na Eurosport, como sempre, mas um canal português vai passar esta prova, que é a CMTV. Entre uma e outra, não há escolha que se faça. A minha escolha é a escolha de uma pessoa que vê todas as provas no Eurosport, portanto acho que é o melhor sítio para ver o ciclismo. Por hoje é tudo, agradeço a vossa presença no meu vídeo, deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o mesmo. Alguma dúvida? Caixa de comentários ou mensagem direta para os canais de Instagram e de Twitter do Mundo do Ciclismo e a gente vê-se por aí. Grande abraço.